Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo fascinante, o mundo do psicanalista D.W. Winnicott. Ele basicamente virou de cabeça para baixo o jeito que a gente entende o desenvolvimento humano. Sabe por quê? Porque ele parou de olhar só para o que acontece dentro da gente e passou a focar nessa dança delicada entre uma pessoa e o seu ambiente. E isso, olha, desde o primeiríssimo dia de vida. E o ponto de partida para tudo isso é uma pergunta que parece simples, mas é super profunda e que, na verdade, guiou quase todo o trabalho do Winnicott. Não é algo que a gente possa tomar como garantido, sabe? O que significa se tornar uma pessoa? Sentir que se é real, que se está vivo, isso é um processo, uma jornada bem complexa que, ironicamente, começa no lugar mais simples que existe. Então, vamos lá. Vamos voltar lá atrás para o comecinho de tudo. A lógica do Winnicott era a seguinte: para a gente entender um adulto, a gente precisa primeiro entender o bebê. É ali, bem no início, que os fundamentos, os alicerces da nossa personalidade são construídos. Olha que interessante isso aqui. É o conceito de fusão. No comecinho, o bebê não tem a menor noção de que ele é separado da mãe. É como o Winnicott dizia: o eu do bebê é só uma possibilidade, um potencial. Não existe eu e o outro. O mundo do bebê é a mãe. E a mãe é o mundo inteiro dele. É uma coisa só, uma unidade. E é exatamente aqui que o Winnicott traz uma das ideias mais famosas e, sinceramente, mais libertadoras dele. A mãe suficientemente boa. E a palavra-chave aqui é suficientemente boa, não perfeita. Perfeição, ele dizia, é coisa de máquina. O que importa é uma adaptação sensível. A mãe consegue antecipar e responder ao que o bebê precisa de um jeito tão afinado que o bebê tem a ilusão mágica de que foi ele mesmo quem criou aquilo que precisava. Essa adaptação toda cria o que ele chamou de ambiente de suporte, ou holding. E holding é muito mais do que só segurar no colo, viu? É um suporte emocional completo, total. Pensa nisso como uma bolha de segurança que garante para o bebê uma continuidade da existência. E por que isso é tão importante? Porque nesse ambiente o bebê não precisa reagir a nada. Ele pode simplesmente ser. E é nesse ser que o seu verdadeiro eu começa a dar as caras. Ok. Mas então, como é que acontece essa transição? Como é que o bebê sai daquela fusão total com a mãe e começa a se ver como uma pessoinha separada no mundo? A resposta do Winnicott é surpreendente e linda. Está na magia do brincar. E o primeiro passo disso é genial. É o famoso objeto transicional. Sabe aquele paninho, aquele ursinho de peluche que a criança não larga por nada? Pois é. Essa é a primeira coisa que o bebê reconhece como sendo não eu. Mas olha que curioso, esse objeto não está nem totalmente dentro da fantasia dele, nem totalmente fora na realidade. Ele vive num espaço intermediário. É esse objeto que ajuda a criança a lidar com a separação da mãe e, mais incrível ainda, é a sementinha de toda a criatividade, da arte, da cultura que a gente vai desenvolver depois. E aqui o Winnicott faz uma separação que é super importante a gente entender, a diferença entre brincar e fantasiar. Brincar é algo criativo, ativo, acontece num espaço, num tempo e conecta o mundo de dentro com o mundo de fora. Já o fantasiar é outra coisa, é mais uma fuga, uma dissociação. É como ele dizia, quando se fantasia tudo acontece na hora, mas na verdade nada está acontecendo. É uma defesa, não uma criação. Agora, preparem-se porque esta é uma das ideias mais radicais do Winnicott. Como é que a realidade se torna de fato real para a gente? Ele diz o seguinte: para que uma outra pessoa se torne real, externa, ela precisa primeiro sobreviver à nossa destruição, na nossa fantasia. Calma, vamos explicar. Pensa na criança com toda a sua raiva e impulsos destruindo a mãe na sua cabeça. E o que acontece no mundo real? A mãe continua lá, inteira, amando, cuidando, sem revidar. Essa sobrevivência da mãe ao ataque imaginário prova para a criança que ela é uma pessoa separada, forte, que não pode ser controlada ou aniquilada pela fantasia. E é isso que a torna real. E, por mais estranho que pareça, é isso que a torna segura para ser amada de verdade. Bom, com tudo isso em mente, vamos agora à procuração da identidade pessoal. Vamos ver como essas primeiras experiências moldam quem a gente é e como a gente se mostra para o mundo.
Então, o resumo da ópera é o seguinte: se aquele ambiente de suporte foi suficientemente bom, se ele acolheu os gestos espontâneos do bebê, o que floresce é o self verdadeiro. Esse é o nosso núcleo autêntico, criativo, cheio de vida. Mas, se o ambiente falhou muito, se ele exigiu que o bebê se adaptasse a ele em vez de o ambiente se adaptar ao bebê, aí o que se desenvolve é um self falso. Pensa nele como uma casca, uma máscara de conformidade criada para uma única função: esconder e proteger o self verdadeiro, para que ele não seja destruído. E aí que mora o grande paradoxo. O self falso pode ter um sucesso danado no mundo. A pessoa pode parecer super bem-sucedida, adaptada, cumprir tudo o que se espera dela. Só que o preço disso é altíssimo. É um sentimento constante de irrealidade, de não ser de verdade, de estar só atuando num papel. A sensação é de que a vida que se vive não é a sua. Claro, a gente sabe que o desenvolvimento não acontece só entre mãe e bebê numa bolha. Então, vamos abrir um pouco o foco agora e ver qual é o papel da família, do resto da família, nessa jornada. Para o Winnicott, o papel do pai é fundamental e ele vai mudando com o tempo. Bem no comecinho, a função dele é mais indireta. Ele protege o ambiente, cria um espaço seguro para que a mãe possa se dedicar totalmente ao bebê. Ele é tipo o guardião daquela unidade mãe-bebê. Depois, quando a criança começa a se separar, o pai entra em cena de forma mais direta, como uma pessoa inteira. Ele é o terceiro elemento que representa a realidade lá fora, o mundo além daquela primeira relação. Essa linha do tempo aqui resume bem essa progressão toda. A gente começa na dependência absoluta, quando o bebê depende totalmente, mas nem tem consciência disso. Depois, vai para a dependência relativa, que é quando a criança percebe que precisa da mãe. E, finalmente, caminha rumo à independência. Mas atenção, o Winnicott deixa bem claro, independência nunca é absoluta. Uma pessoa saudável não se torna uma ilha, isolada. Ela se torna interdependente do seu ambiente. E onde é que tudo isso reaparece com força total? Na adolescência, claro. Aquele período que a gente sabe que pode ser bem tumultuado. Winnicott enxergava a adolescência como uma espécie de reprise, um momento em que todos aqueles desafios e conquistas da primeira infância voltam à tona. A luta do adolescente por independência é, no fundo, um eco daquela jornada original do bebê para se separar da mãe, com medos e impulsos muito parecidos. Ok, mas por que é que a gente ainda está falando sobre isso? Porque essas ideias lá de meados do século XX continuam tão vivas, tão importantes, influenciando a psicoterapia, a educação e até o jeito que a gente pensa em ser pai ou mãe hoje em dia? É que o legado do Winnicott é gigante. Primeiro, ele tirou o foco da psicanálise só dos instintos internos, como era muito em Freud, e jogou a luz na importância vital do ambiente e das relações. Ele botou o brincar e a criatividade no centro do que é ser saudável, do que é estar vivo. As ideias dele sobre o self verdadeiro e o falso deram pra gente uma forma poderosa de falar sobre a autenticidade. E, claro, o conceito da mãe suficientemente boa continua sendo um respiro, um alívio enorme para mães e pais no mundo todo. E para fechar, tem essa citação que para mim resume perfeitamente o espírito do trabalho dele. Para o Winnicott, o objetivo da terapia não era só ficar analisando o passado. Era, antes de tudo, permitir que uma pessoa finalmente começasse a viver de verdade, a se encontrar e a descobrir, quem sabe pela primeira vez, que a própria vida é a maior terapia que existe. Isso deixa a gente com uma boa pergunta para pensar, né? Em que momentos, em que espaços da nossa vida a gente se sente com permissão para simplesmente ser?